Olá, seus lindos! Vamos então para a nossa segunda aula de eletrodinâmica, o cálculo da corrente elétrica, tipos de corrente, seus gráficos e os efeitos da corrente elétrica. Bora lá, suave na nave, vem comigo, vamos lá. Bom, como calcular a corrente elétrica? Na aula anterior, tá aqui em cima nos cards, aprendemos o que é corrente elétrica, certo? O que são condutores, isolantes elétricos e o que causa a corrente elétrica. Agora a gente tem que saber como calcular essa corrente elétrica, ou seja, qual é a intensidade dela, beleza? Antes disso, vamos ver aqui comigo, come on. A corrente elétrica é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo, beleza? Ou seja, nós chamamos a corrente elétrica como I, que é Q maiúsculo dividido por delta T, por um intervalo de tempo, onde Q é a carga elétrica em Coulomb, certo? Aulas anteriores lá do outro professor, que vocês aprenderam na eletrostática, como calcular essa carga, aqui temos essa forma aqui, que é o que? M vezes E, que é o número de prótons ou elétrons, delta T é o tempo em segundos, e I vai ser a nossa corrente elétrica em ampere, beleza? E das aulas passadas lá de eletrostática, eu trouxe essa expressão aqui, que é a quantidade de carga elétrica de um corpo, tá? Às vezes pode ser que caiam resquícios de coisas passadas, tá? E aqui a gente tem uma coisa bem óbvia: se a corrente em densidade elétrica for igual a 1 ampere, isso significa que passa por um ponto do condutor 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, beleza? Isso vem lá da parte de eletrostática, tá bom? Voltando então, isso é primordial. A intensidade da carga elétrica é em ampere, só que nós vamos calcular com submúltiplos, com tamanhos minúsculos, que é o mili, micro, nano, pico, mili, micro, nano, pico. Mon chéri, isso é o que mais cai em exames, é a mais clássica casca de banana que se joga para que você caia, tá? Mili, micro, nano, pico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, beleza? A corrente elétrica também é chamada informalmente amperagem. Você pode ver às vezes na instalação elétrica da sua casa alguma coisa, e a amperagem que está passando aqui. Agora você já sabe o que é. E não se esqueçam do sentido da corrente elétrica. Card aqui em cima, nós vamos utilizar em exercícios o sentido convencional, que o convencional é o quê? Positivo ao negativo. Quem tá na boa fica na bad, beleza? Continuando. Quais são os tipos de corrente elétrica? Pois bem, meus caros, existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua, CC para os íntimos, e a corrente elétrica alternada, CA. A contínua, galera, lembra aquela coisa que eu falo? Interprete a palavra que está adelante de você, está na frente de você, ela está gritando. Corrente contínua, ou seja, uma coisa contínua. Olha o gráfico, uma reta contínua. Isso a gente encontra em pilhas, mais pra frente eu dou umas explicações mais aprofundadas. E a corrente alternada, é uma corrente que, tipo uma senoide, cossenoide, tem sobes e desce, tá bom? Vamos ver mais aprofundadamente. Corrente contínua, CC, é aquela cuja intensidade e o sentido se mantêm constantes ao longo do tempo, como exemplo que temos estabelecidas por uma bateria de automóveis e por uma pilha, ou seja, a corrente contínua não muda em sentido no decorrer do tempo. Tanto é que a pilha, quando você coloca assim, tipo um exemplo aqui, um mouse sem fio, quando morreu a pilha, morreu, mas ela é contínua, que nem bateria do carro. A bateria do carro morreu, entendeu? É contínuo, ou seja, o gráfico I de intensidade de corrente elétrica por tempo é uma reta contínua, tá bom? Não vamos esquecer disso, tá? Agora, a alternada é aquela cuja intensidade, cujo sentido variam periodicamente. É o caso das correntes existentes nas casas e fornecidas pelas usinas elétricas. O sentido varia com o período, ou seja, elas variam de seus valores também decorrer o tempo, mas ela sobe e desce. Por isso, já percebeu, às vezes está na sua casa, de repente a luz ali flameja assim, de repente, sabe? É porque ela alterna, ela não é contínua, tá? Ela tem um movimento de vai e vem.
beleza? Se você for ver bem, assim, eu acho que tem na internet, você vai ver os picos de energia, que aí você vai ver que é corrente alternada, certo? Então, corrente alternada é um gráfico de sobe e desce, beleza? Contínua, uma reta contínua. Continuando, aqui temos uma propriedade de gráfico. O que um gráfico I por T, ou seja, intensidade de corrente elétrica por tempo, vai nos dizer? É o cálculo da sua área. Tem muitas coisas na física que utilizam algumas artimanhas, algumas ferramentas da matemática. E aí, quando você calcula a área desse gráfico, o que ele vai nos dar? Ele nos vai dar a quantidade de carga elétrica, o Qzão. Beleza? Suave? Continuando, quais são os efeitos da corrente elétrica? É uma coisa muito séria, os efeitos. Temos que saber os efeitos. O que ocasiona de efeitos da corrente elétrica? Vamos lá, temos alguns efeitos, que acredito são 3 ou 4. Vem para o primeiro, efeito térmico. O efeito térmico, a corrente elétrica encontra alguma resistência na sua passagem. E isso ocasiona um aquecimento em razão do efeito Joule. Na aula que vem vamos falar de resistor, resistência, tá? E aí a gente vai conhecer aos poucos quem é esse tal Joule, tá? Os exemplos mais básicos do efeito térmico nós temos no dia a dia: ferros elétricos, o chuveiro elétrico, torradeiras, aquela lâmpada antiga, lembra? Aquela lâmpada incandescente, tá? O ferro elétrico, chapinha, secador, tá? Isso são efeitos térmicos. Tem uma resistência ali que quando passa a corrente elétrica esquenta e dá esse efeito térmico, beleza? O outro efeito que nós temos conhecido também é o efeito químico, que corresponde a reações químicas, como te falei aqui, as antigas baterias de carro, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? É efetuado em eletrose. Quem já lembra lá de química eletrônica, não sei qual o nome que vocês têm aí, que tem aquelas expressões de reações elétricas na química que você tem que equilibrar, fazer o balanceamento da equação. Aqui temos um efeito químico. Galera, tem vários momentos, aliás, da física com a química que elas se dão as mãos. O efeito químico é um deles, tá bom? É muito usado em pilhas antigas, como te disse, baterias antigas. Vai ver um carro lá dos anos 80, você vai ver como que é, beleza? Outra coisa de efeitos, isso é o nosso efeito do dia a dia, efeitos fisiológicos, corresponde à passagem da corrente elétrica em organismos vivos, como nós, tá? É o tal de choque que acontece. Em caso de choque, gente, o que melhor que você tem que fazer é se afastar da pessoa, porque ela pode transmitir para você, tá bom? Que mais? Aqui a gente tem um exemplo aqui da unidade que você, 1 miliampere, uma sensação de cócega, aquelas né? 10 miliampere você já perde o controle dos músculos, tá? Eu não sei se vocês já viram casos que a pessoa perde mesmo, ela segura ali e fala, caramba, a pessoa não larga a mão, é porque perde mesmo. Já de 10 miliampere a 3 ampere pode causar a morte, tá? Mais pra frente eu vou ver se eu falo especialmente de raios, que aí vocês vão entender mais no dia a dia e o quão grande risco é, e o raio sim cai 2 vezes no mesmo lugar e até mais, tá certo? Agora, terminando aqui os outros 2 tipos de efeito, temos o efeito luminoso, que é o que você vê nos dias a dias, o efeito luminoso, certo? Que é a excitação eletrônica para dar margem à emissão de radiação visível, tal como temos nas lâmpadas fluorescentes, certo? O efeito magnético, toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético, tá? Esse efeito inerente à corrente elétrica e a sua descoberta consolidou a associação entre eletricidade e magnetismo, dando a origem de eletromagnetismo. Lá na frente, terminando aqui toda essa batalhão de conteúdo, vamos entrar sim em magnetismo, eletromagnetismo bem suave, tá? Já aviso para vocês, quem pretende uma carreira de engenharia, na parte de engenharia ou na parte de exatas, o grande pepino da graduação é eletromag. E sabe por qual das vezes? Por causa do cálculo, integrais de linha, integral de área, tá? Mas não vai ser o caso aqui, tá? Mas se vocês já perceberam, se você pegar ali uma bússola, porque você pega um ímã do lado, porque a bússola fica doida, é um dos efeitos do eletromagnetismo, né? Do magnetismo, beleza? Bom, galera, a próxima aula, como eu disse pra vocês, vão ser de resistores. O que afinal são o que é resistência, o que são resistores, né? Tá bom? É o nosso
item da próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí meu e-mail. Um super beijo pra vocês e até a próxima!